Oi, gente bonita. Espero que vocês estejam bem, apesar desse período de quarentena que estamos vivendo, mas com certeza já já retornaremos às nossas atividades normais. Hoje eu falarei sobre a parte teórica do desenho geométrico, que está lá na página 31. A parte teórica, quando eu falo teórica, é a teoria, não envolve aí construções. Página 31 da apostila está linhas retas, classificação e suas posições. Reta, infinita nos dois sentidos. Então, se você visualizar aqui a reta, ela é infinita tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. O símbolo de reta é essa setazinha aqui, ó, tá? Com a seta para a esquerda e a seta para a direita. Por um ponto passa um número infinito de retas. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Por um único ponto, você vai traçar várias retas. Por dois pontos, passa apenas uma reta. Então, pelo ponto A e B, passa apenas essa reta aqui que foi construída. Os pontos que pertencem a uma mesma reta são chamados de colineares. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma reta e dois pontos sobre ela, né, que pertencem a ela. Que pontos são esses? A e B. Os dois pertencem à mesma reta, então eles são pontos colineares. Na reta do item 4, que é essa aqui, ó, A e B são pontos colineares. Por que são colineares? Porque pertencem à mesma reta. Vamos agora para a página 33. Posições de uma reta. Então, eu tenho essa primeira reta aqui, que é a posição dela é horizontal, é a deitada. Essa daqui, ó, ela é vertical, ela está de pé. E temos essa aqui que é a inclinada, que a gente pode dizer que é a reta preguiçosa, né? Ela está inclinada. Ela não é nem horizontal e nem vertical. Ela é inclinada. Semi-reta. Se a reta é infinita para os dois lados, aquilo que é semi significa que é quase. Então, se a gente tem um arroz pré-cozido, semi-cozido, ele não está cozido totalmente. Ele está quase cozido. Então, assim é o segmento, assim é a semi-reta. A semi-reta, ela é quase uma reta. Por que ela é quase uma reta? Olha o conceito. Reta com um início marcado por um ponto, mas não tem fim. Então, ela tem início, mas não tem fim. Apresenta somente uma direção e sentido, partindo de um ponto de origem. Então, temos aqui, ó, o símbolo de semi-retas. Eu tenho aqui uma semi-reta e aqui outra semi-reta, né? Então, se eu tenho um início, mas não tenho um fim, então, se eu for escrever essa semi-reta aqui, ó, analisando o símbolo, ó, esse símbolo aqui é o de semi-reta. Se eu for analisar o símbolo, isso significa que essa semi-reta se inicia em A e é infinito passando em B. Olha a setinha aqui dizendo que ela é infinito. Essa semi-reta aqui, ó, ela se inicia em A, nesse A aqui, e é infinito passando em B. Qualquer ponto de uma reta divide essa reta em duas semi-retas. Então, aqui, ó, uma reta, se eu coloco um ponto nela, significa que daqui, desse ponto de origem para cá, eu tenho parte de uma reta, e desse ponto de origem para cá, eu tenho outra parte dessa reta. Isso quer dizer que eu tenho duas semi-retas. Página 35. Segmento de reta. Então, o segmento de reta, ele não é uma reta, não é infinito, né? Porque a reta é infinita, o segmento não é infinito, e ele não é também uma semi-reta,
porque a semirreta é infinita para um dos lados apenas. Ela tem um ponto de origem, mas é infinita para um dos lados. O segmento, qual é o conceito? Possui uma medida. Então, ele possui uma distância definida. Linha finita. O que significa ser finito? Tem início e tem fim. O símbolo da semirreta é esse aqui, apenas um tracinho, tá vendo? Quando a gente falou da reta, a reta são o quê? É uma linha, não é isso? Vou aqui colocar aqui. A reta é uma linha, ó, com duas setas. Isso aqui é uma reta, não é isso? Uma reta. Uma semirreta, como é a semirreta? Aqui, ó, semirreta só tem, ó, tem início, mas não tem fim, então só tem uma seta. E o segmento de reta, quem é o segmento de reta? É apenas uma linha sem setas. Então, tá aqui, reta, semirreta e segmento de reta. A e B são extremidades do segmento. Então, a B está aqui, ó. Esse aqui é A, esse aqui é B. A reta que contém os pontos extremos é chamado de reta suporte. Então, eu tenho A, B, que é um segmento. Eu tenho um outro segmento que eu posso chamar de BC. E tem um outro segmento que eu posso chamar de CD, né? Quando a gente fala de segmento de reta, segmento tem tamanho específico, lembra que eu falei ainda agora? Se ele tem tamanho específico, então, posso medir utilizando a régua graduada, vamos medir. Esse aqui, ó, que está em preto, essa linha preta, não é uma reta, não é semirreta, mas é um segmento. Esse segmento aqui mede quanto? A contagem sempre a partir do zero. Mede 14 centímetros, né? Se eu for verificar um outro segmento, ele vai ter que começar do zero também, né? Vai começar do zero também. A contagem aí vai ser a partir do zero. Então, vou tentar colocar aqui esse aqui. Quer vir? Vou ver outro aqui, ó. Pronto, ó. A contagem a partir do zero, ó. Ó, zero. Esse segmento colocado aqui, ó, ele é inferior, né? Inferior ao de cima. Agora, aumentei. Agora, ele é superior ao de cima. Continuando. Posições dos segmentos. Então, o segmento, ele tem início e fim. Aqui eu tenho o segmento AB, tenho o segmento BC e tenho o segmento CD. Colineares estão numa mesma reta. Ó, o segmento AB, o segmento BC e o segmento CD estão numa mesma reta? Sim. Então, eles são colineares. Segmento AB, ele coloca aí, ó, o segmento AB mede 14 centímetros. Ou a distância do ponto AB é igual a 14 centímetros. Consecutivos possuem um ponto em comum. Então, aqui, ó, eu tenho segmentos, né? Os segmentos que eu tenho aqui, lembrando que segmento tem início e fim. O segmento que eu tenho aqui é F e GH. Eles são consecutivos por quê? Porque tem um ponto em comum. Que ponto é esse? O F. Ó, EF, primeiro segmento. GH, o segundo segmento. A página 37, 39, 41, 43,
ficará para casa, tá? Então, essas páginas ficarão para casa. Colocarei no portal as páginas que ficarão para casa e, posteriormente, colocarei o gabarito. Não esqueçam de fazer os exercícios, porque eles são muito importantes, tá? Para que vocês possam ir assimilando aquilo que foi dado aqui, né? Não foi dado em sala de aula, mas foi explicado aqui. Tenham uma boa tarde e que Deus abençoe a todos nós. Um abraço a todos.